Não se deixe intimidar. Oi, gente querida, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre vocês, sobre nós no dia de hoje. Eu realmente espero que vocês estejam todos bem. Antes de darmos início ao nosso estudo de hoje, eu vou compartilhar aqui com vocês os livros que eu estou consultando para realizar esses estudos, que são os livros Os Cânticos de Jesus, um ano de devocionais diários nos Salmos, dos autores Timothy Keller e da sua esposa Kate Keller, da editora Vida Nova. Um outro livro chamado Salmos Favoritos, Inspiração e Sabedoria nos Salmos, do autor John Stott, da editora Ultimato. Um outro livro chamado Esboços Bíblicos de Salmos, do autor Spurgeon, da Shed Publicações. E o livro de Salmos, Introdução e Comentário, do autor Derek Kidner, da editora Vida Nova. E eu, além desses livros, também faço algumas consultas, de pesquisa em sites confiáveis na internet e alguns estudiosos da Bíblia também, que eu consulto. E eu quero também deixar aqui para vocês um lembrete sobre comprar a Bíblia 365. Como foi falado nos estudos anteriores, ela é uma Bíblia que divide a leitura do texto bíblico. E é sempre em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo Testamento, um Salmos, e um outro trecho de Provérbios. E a partir de hoje você vai ler o trecho diário, além da Bíblia 365, o capítulo de Salmo por dia, que é o capítulo referente a este estudo diário, que estamos fazendo, onde vamos enfatizar um trecho do capítulo lido através de um breve estudo da Bíblia por aqui. E lembre-se também dos estudos que contém na Lagoinha Castelo. Você pode acessar as plataformas digitais que estão vinculadas à Lagoinha Castelo e verificar os dias e os horários dos estudos bíblicos que são realizados, para que você não perca a comunhão e esteja em constante aprendizado. Como, por exemplo, no domingo às 8h30 da manhã tem a escola bíblica, na segunda-feira às 15 horas tem o lendo.com, às 20 horas tem o panorama bíblico, na quinta-feira às 14 e às 20 horas tem o estudo bíblico muito bom. E além disso, você pode também compartilhar esse estudo bíblico aqui com alguém. Você pode também curtir lá a página do YouTube, compartilhar os links e pesquisar sobre os estudos. Tem vários estudos deixados lá para vocês. Então aproveitem, porque é uma riqueza de estudos. E hoje, então, depois desse tanto de recado, mas eu precisava deixar aqui para vocês essas informações, hoje nós vamos ler uma parte, então, do capítulo de Salmos 2, e vamos depois dar um esboço sobre alguns versículos. Então, vamos lá em Salmos 2, a partir do versículo 2 até o versículo 4, que diz o seguinte: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Aquele que está sentado no céu se ri, o Senhor zomba deles. Então, aqui no versículo 4, do versículo 2 ao 4, a gente vê que os reis da terra se colocam em oposição contra Deus. E Deus é apresentado aqui como alguém que está nos céus, rindo dos vãos esforços dos ímpios. Aqui no versículo 4 diz que o Senhor olha para esses poderes reunidos, esses reis que se colocam contra ele, que se levantam contra ele, e ri. Deus ri e zomba deles. Deus não treme de medo, Deus ri, mas não um riso de satisfação. O salmista descreveu o riso de Deus como um riso de desprezo.
É um riso que um rei poderoso expressa quando mantém seus inimigos em desprezo. E por que o Senhor se ri e zomba deles? É porque é claro aqui a demonstração culminante do pecado humano, no ódio do coração do homem para com o Senhor, como nós podemos verificar no versículo 2, que diz que os reis da terra e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor. E o Senhor, que tudo domina, não permite que os desígnios do coração humano corruptos sejam realizados, né? Deus enxerga muito além. Ele não foca no que os inimigos dizem ou fazem contra ele, mas antes, Deus não vacila no que ele é em si mesmo. O Senhor, além de não se deixar intimidar, ele age mediante as ameaças contra si. E nós vamos ver isso no versículo 5, que diz que ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo, no versículo 6 e 7 diz, eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. O Senhor, além de não se deixar intimidar pelos que estão contra ele, ele age com um posicionamento interessante. Ele age em sua ira, os repreendendo e os aterrorizando, dizendo que constituiu seu rei em Sião. E eu pergunto aqui, quem é o rei em Sião? Quem é esse rei em Sião? É Jesus, né? E no versículo 7 vai dizer, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Muitos intérpretes bíblicos, eles tentam utilizar este versículo para fundamentar a teoria de que Jesus é um ser gerado e, portanto, não teria a mesma posição divina que o Pai. Porém, a Bíblia como um todo não oferece apoio a essa ideia. Gerado significa ter a mesma natureza daquele que o gerou. E nós vamos ver isso lá em Atos, no capítulo 13, nos versículos 32 e 33. Vou ler aqui para vocês rapidamente. Atos 13, 32 e 33. Diz assim, e nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus cumpriu para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no 2º Salmo, tu és meu filho, hoje te gerei. Que interessante, né? Uma passagem de Atos se referindo aos Salmos 2, dizendo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O apóstolo Paulo, em sua aplicação desse versículo, está tratando da ressurreição de Cristo e não da sua origem. A ressurreição de Jesus dentre os mortos é o fato que o proclamou como filho de Deus. E por que eu estou dizendo tudo isso aqui para você, para mim, para você? Porque há um posicionamento na palavra de Deus em Jesus Cristo para não nos deixarmos intimidar diante das oposições que se levantam contra nós. Muitas vezes são injustiças, são perseguições, ou quando você até mesmo se coloca em uma posição de paz, com atitude de querer ajudar, de apaziguar, mas o outro se coloca em oposição, só querendo brigar o tempo todo. Não compreende a sua posição, o seu posicionamento em querer ajudar, em querer trazer a paz. E a palavra de Deus nos mostra o posicionamento que nós podemos ter, podemos e precisamos ter. Há um posicionamento na palavra de Deus, querido, em Jesus Cristo, para não nos deixarmos intimidar diante das oposições que se levantam contra nós. É não se deixar intimidar, trazendo a palavra de Deus, buscando se entregar de maneira genuína a Deus. Você não sofrerá danos por confiar neste Pai. Quando Deus é perseguido aqui, me remete a uma experiência de Paulo sendo confrontado por Jesus, quando diz, Saulo,
Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu te pergunto, a quem Saulo perseguia? Saulo perseguia a Jesus, enquanto se empenhava contra a igreja de Cristo. Essa perseguição se remete a nós, igreja do Senhor, e precisamos nos posicionar, não só deixando, não nos deixando, ser intimidados, porque há um posicionamento em Jesus para nós. Constituir seu filho em Sião aponta para Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. E neste Salmo 2, no versículo 12, termina assim: bem-aventurados todos os que confiam nele. Se você e eu agirmos assim, confiarmos no Senhor, nos posicionarmos assim, temos a garantia de que não importa o que me aconteça, não importa o que te aconteça, no fim, tudo dará certo. Sabe por quê? Porque o nosso refúgio está nele, somente nele. E é por ele e para todo sempre. Que Deus nos abençoe.